Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre Vale. Vale, grande mineradora do Brasil que está caindo bastante aí. Só nesse ano o papel saiu lá dos 74, está testando agora aqui os 61,30, né? E a grande pergunta é, né? Será que é o momento de Vale, né? Será que está chegando o momento de fazer alguma aquisição de Vale? Será que Vale está em um bom preço? Será que Vale vai cair mais? Né, o que está impactando a Vale tanto esse ano? Né? Por que a Vale ela está sofrendo tanto? Então, se você tem esse tipo de pergunta, né, esse tipo de questionamento, fique até o final desse vídeo, que com toda certeza eu vou trazer aqui para você um conteúdo muito interessante, tanto na parte gráfica quanto na parte também fundamentalista para você utilizar aí nos seus estudos. Lembrando que esse vídeo, o objetivo dele não é trazer nenhuma recomendação de compra e nenhuma recomendação de venda, e sim eu utilizar aqui um pouco, né, que sei aqui do mercado, né, e compartilhar com você aí que está no outro lado da telinha, beleza? Então é um compartilhamento de conhecimento. Inclusive, gostaria que você deixasse aqui no comentário, né, um pouco da sua percepção de Vale. Se você concorda com o que eu falei aqui no vídeo, né, no decorrer do vídeo, se você não concorda, qual que é a sua opinião? Vamos bater um papo aqui, coloca no comentário aí também, beleza? Então vamos ao vídeo. Vale, pessoal, aqui a gente está no gráfico de Vale, estamos aqui no gráfico semanal. O que nós observamos aqui de cara, né? A gente observa Vale é dentro de um cenário lateral, né? O que é o lateral? Topos e fundos simétricos, e a gente observa dentro de uma amplitude aí, dentro de uma janela de 21 dias, desde 2021, 21 dias, desde 2021, né? Que a Vale ela testa essa região aqui dos 57 e busca lá a região lá dos 85. Ela fez isso em 2021, ela fez isso em 2022. Em 2023, ela também segurou aqui na região de 53, né? Porém, ela não foi lá na região, né, dos 85, né? Então, por que que isso acontece? Basicamente, pessoal, a gente tem um ciclo que a gente pode chamar de ciclo do minério. E a gente consegue visualizar bem claramente aqui que no primeiro semestre, né, do ano, a gente tem uma correção da Vale. Essa correção ela é guiada pelo minério de ferro e no segundo semestre do ano, em especial no quarto tri, né, do ano, ela volta em um movimento de forte alta, né? Que dá até o Rally da Bolsa, muito conhecido como Rally da Bolsa. Isso por conta de uma impulsão, de um movimento forte do minério com a demanda mais aquecida ali da China que volta no quarto trimestre. Então é normal a gente observar uma correção na Vale no primeiro semestre, né? Que foi o que aconteceu nesse ano. A Vale ela larga aqui janeiro lá na região dos 73 e agora está na região de 61. O que a gente observa de cara? Né? A gente observa de cara que Vale está posicionado na região conhecida como região de suporte. Né? Região de suporte, pessoal, nada mais é que região de fundos, onde a gente tem um maior potencial de compradores do que vendedores. Isso a gente observa que esse suporte que dá Vale é um suporte muito forte, né? Porque ele vem sendo testado, né, nos últimos 2, 3 anos, tá? Porém, a gente observa um outro ponto também quando a gente fala na ótica técnica aqui, que a Vale ela vinha sendo conduzida pela média de 200, né, que é um suporte ali também que a gente pode falar que é um suporte móvel, né, diferente desse suporte estático aqui, e ela rompe essa região aqui da 200 e a gente tem a 400 lá nos 47, que isso é um pouco preocupante. Mas vamos parar de falar um pouco de gráfico, vamos falar um pouco do relatório de produção e aí a gente fala de múltiplo e depois a gente volta aqui para o gráfico, beleza? Pessoal, Vale divulgou o relatório de produção dela e o que a gente observa aqui de cara, né? No resumo da produção, a gente teve um crescimento na produção de minério de ferro, onde ela produziu aqui, né, praticamente 2,4%, né, acima do resultado do segundo tri, então 80 versus 78,
tá? E o resumo de venda, esse é um ponto que a gente tem que observar que muito provavelmente o resultado do dia 25 pode ser que seja melhor, tá? Por que, Alexandre? Basicamente a gente teve uma venda de minério bem melhor do que o segundo TRI de 2023, então 79 versus 74, então um avanço de 7,3. Finos Pelotas aí bem acima, o cobre, né, bem acima também, 76 versus 73,8, o segundo TRI de 2023, então um avanço de 3,1%. O níquel teve uma caída, mas aí um ponto que é muito relevante aqui, pessoal, que eu vou trazer aqui para análise com vocês, o estudo aqui com vocês, que além da gente ter uma venda melhor, né, uma venda então em 79 versus 74, nós tivemos também um preço realizado em linha, tá? Um preço de minério realizado em linha, 88,2 versus 88,5. O que pode conduzir que essa receita líquida seja melhor, né? De cara que a gente entende que com maior venda e o preço igual, pode ser que a gente tenha uma melhor receita líquida. Mas o que pode impactar aqui? O dólar. Vamos dar uma olhada aqui no dólar, então, como que foi o comportamento, né, do nosso amigo, né, do dólar versus o real, quando comparado nesse mesmo período, né, nesse segundo trimestre. Deixa eu colocar aqui o S, ele está aqui, ó. Ele aqui, ó. O SD. O que a gente observa aqui? Vamos colocar em um gráfico semanal, tá? Isso é muito importante. Então, o segundo tri do ano a gente inicia aqui em abril, maio e junho. Então, o dólar ele estava aqui na região dos R$ 5, né? A gente teve o dólar buscando 5,70. Lá, né, no ano anterior, né, no ano de 2023, nós tivemos o dólar trabalhando aqui, né, em 4,90 e fecha aqui julho lá em 4,83. Então, de cara, o que nós observamos aqui? Nós tivemos uma melhor venda, né? Então, a venda ela cresceu em relação ao trimestre anterior, do ano anterior, né? Uma análise horizontal. Nós tivemos uma realização do minério de ferro, apesar do minério de ferro ter caído em linha, tá? Em linha aqui, o cobre até subiu um pouco, o níquel ok, o minério de ferro, que é o coração do negócio, ficou ali praticamente no 0 a 0. Porém, nós tivemos uma surpresa, que foi aqui a parte do dólar, né? O dólar, então, no ano anterior, trabalhou abaixo da região dos R$ 5 no segundo TRI de 2023 e nesse TRI de 2024 nós tivemos o dólar trabalhando bem acima, né, dos R$ 5, chegou a bater os 5,50, 5,70. Então, muito provavelmente nós vamos ter uma receita líquida melhor aí para a Vale, tá? Um resultado também acredito que muito interessante, até porque quando a gente pega aqui os resultados da Vale, o que a gente observa, né? Até olhando aqui a parte de EBITDA dela, a Vale ela vem mantendo ali as suas despesas, né? Os seus custos em linha, né? Durante anos aqui ela opera com 43, 45, 58, 44%, então a média ali de 40% de EBITDA. Então, normalmente quando o Vale ela tem uma receita líquida melhor, um boom ali do minério, logo, ela tem um lucro também muito interessante, porque ela consegue manter um nível de receita um pouco mais estável, né? Até porque ela tem um programa de manutenção ali muito legal, muito bacana, muito bem estruturado. Isso traz uma previsibilidade também, traz uma diluição de custo ali de despesa para a empresa, ou melhor, isso acaba impactando a eficiência operacional dela. Então, se a gente tem uma receita líquida melhor, muito provavelmente a gente vai ter um lucro também mais interessante, dado que a Vale ela tende a manter o nível de despesa aí bem em linha. O que pode impactar a gente, né? O que pode impactar a gente, pessoal, é justamente esse cara aqui, ó. É a China, que a gente está com as receitas da Vale. Basicamente, a China ela corresponde a 51%, né, da receita ali da Vale. E o que a gente observa? A China ela vem com a economia cada vez mais enfraquecida. Então, essa queda da Vale aqui, pessoal, a gente teve um resultado de produção que foi muito bacana e ele traz alguns indícios que o resultado
financeiro também pode vir interessante. Só que o mercado olha para frente. E esse para frente, a gente está falando de China, que acaba impactando aqui a cotação do minério de ferro. O minério de ferro hoje, que está testando aqui a média, né, de 400 aqui próximo aos US$ 105. E essa semana nós tivemos aí mais um indicador decepcionante que jogou esse minério de ferro para baixo essa semana. E esse indicador nada mais é do que o PIB, né? Tava aí a projeção do mercado em 5,1, né? Veio aí o crescimento, na taxa de crescimento em 4,7, bem abaixo do que o mercado esperava, e isso jogou, né, o minério de ferro para baixo e, lógico, a Vale também seguiu em linha com isso aí. Quando a gente pega o resultado financeiro da Vale, a operação, né, da Vale ali, pessoal, é uma operação que está bem saudável e reflete nos múltiplos dela. E a gente consegue comprovar isso quando a gente compara, por exemplo, uma Vale com os seus principais múltiplos, tá? A gente compara uma Vale com a Rio Tinto, por exemplo, a gente observa que o movimento, né, a curva, que ela é bem semelhante com o que esses caras estão fazendo. Então, o problema não está na operação, né? Na verdade, o problema está que um dos maiores clientes aqui da Vale, que é a China, que detém 50% aqui das suas vendas, né, o destino das vendas, tá com a economia ali que não está muito bacana, né? O mercado não está com uma projeção muito legal e isso acaba penalizando aí o mercado. Então a gente teve ali, né, basicamente o crescimento econômico da China aí que desacelera nesse segundo trimestre, né? A gente observa isso aí ali, né, naquela notícia ali do PIB, tá? E aí acaba que os preços do minério de ferro, né, caem aí na mínima de 3 semanas devido a uma fraca demanda da China e uma forte oferta global. Isso aqui eu achei bem interessante, até essa matéria aqui da Bloomberg, que mostra que tanto a Vale quanto a BHP, a Rio Tinto, né, ampliam a oferta de minério apesar do desafio da China. Então o pessoal ainda continua produzindo bastante, apesar, né, da China estar desacelerando. Será que tem alguma estratégia além do que a gente tem visualizado aqui? O que eu observo, né, que um ponto até que eu achei bem interessante, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês para mostrar, que basicamente o investimento que a Vale tem feito em metais de transição vem crescendo ano a ano. Então acredito que uma das estratégias ali da Vale é diminuir um pouco a sua dependência, né, da parte até do minério de ferro. A gente observa que em 2017, metais de transição, né, aqui o investimento em CAPEX 1,3, 0,9. Em 2020, isso já cresce para 5,6, 2021, 6,8, 6,2. Então, vem numa crescente esse investimento em metais de transição ali na Vale. Então, pode ser uma estratégia dela tentar trabalhar outros canais de receita ali, né? Da Vale, tá? Então, pessoal, o que a gente observa aqui? Basicamente, Vale vem seguindo a cotação do minério de ferro, China enfraquecida, né? Acaba que essa notícia aí do PIB que a gente teve essa semana acabou impactando a cotação e jogou o preço para baixo. E quando a gente olha no cenário gráfico, nós temos Vale testando a região de suporte, né, que na minha opinião é uma excelente região aí para a gente fazer o nosso famoso preço médio. Nosso famoso preço médio. Lembrando que isso não é indicação de compra, tá? Isso não é indicação de compra. O objetivo aqui é trazer para vocês aí um material, né? A gente compartilhar um pouco de conhecimento. E aí, o que que eu observo aqui quando eu olho, né? Será que tem mais espaço para cair? O grande suporte, né, tá lá em 57 a 58. E quando a gente vem aqui, até para olhar um pouco do minério de ferro, vamos olhar um pouco do minério de ferro, a gente observa que o grande suporte do minério de ferro também ele está aqui em 87 a 101. Então, se ele romper essa região do 103, o minério de ferro ele tem um gap maior para testar, né? Que pode acabar trazendo a Vale um pouco para baixo, tá? No semanal, esse candle, né, ele traz quase um setup de venda, né? Um candle bem volumoso ali na parte vendedora. Quando a gente entra aqui
dentro do cenário diário, nós observamos a mesma coisa, né? A gente não observamos nenhum sinal aqui de reversão no diário, muito pelo contrário, né? A Vale entrando aqui na região de suporte, tá, pessoal? Então, Vale seguindo a cotação do minério de ferro, trouxe para vocês aqui resumo daqui do relatório de produção em linha, né? Um relatório muito bacana. Preço do minério de ferro em linha, cotação do dólar para cima, pode ser que a gente tenha uma receita líquida melhor, pode ser que a gente tenha um resultado da Vale também bem interessante, se manter o nível de despesa ali. O que impacta mais a Vale, o que impacta mais a Vale é a China, né? Então essa desaceleração da China acaba impactando a Vale, uma vez que o destino aqui, 51,6% vai para a China, então, né, um dos clientes aí da Vale está sofrendo e a Vale sofre junto com isso. Não só a Vale, né, mas a gente pegar os pares também. Porém, quando a gente entra aqui dentro do cenário até de indicadores, temos a Vale aí negociando bons indicadores, né? Um PL de 7,17, né? Bem abaixo da média de PL que ela trabalha. Se eu não me engano, ela trabalha em 11 a 12 vezes, né? Na média aí de 15 anos. Um dividend yield de 11,4% e um preço por valor patrimonial justo, né? Um ROI de 20%, a margem EBITDA muito legal. Então, Vale está sofrendo com minério de ferro, né? E quem é esperto aí vai entender se é ou não é uma oportunidade. Comenta aqui o que você acha, é ou não é uma oportunidade, vale a R$ 61. E se cair mais, fica mais oportuno ainda ou não, né? Então, comenta aqui o que você acha, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Grande abraço e excelentes negociações.